Então, bom dia a todos, né? Boa tarde para quem está fora do Brasil, ou boa noite, né? Para a Jaque que está lá na Austrália. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer também poder, né, ter esse espaço para que a gente tenha uma interlocução, né, e que traga um pouco da visão da gastronomia em relação à alimentação. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, mas antes eu queria só apresentar bem rapidamente mesmo a minha formação e ao longo da apresentação eu vou esclarecendo, né, como eu cheguei, como o guia chegou até mim, mas basicamente, como a Juliana comentou, eu sou formada em gastronomia e sou professora de um curso universitário de gastronomia no Senac de Campos do Jordão. E ao longo aí do meu processo, né, de aprendizado como aluna e depois como professora, eu sempre tive algumas indagações, né, e acho que a gastronomia ela é um ótimo instrumento para que a gente faça uma transformação, né, no mundo em que a gente vive, porque é o momento de utilizar, né, de fazer a prática culinária, e aí o alimento ele tem um impacto, né, no nosso meio ambiente, na nossa comunidade também, que é muito relevante. Mas ao longo dessa formação como aluna, e depois também fui aprofundando como professora, eu sempre tive algumas indagações, né? Como a gente aprendi e ensinava a gastronomia, principalmente aqui, né, no Brasil, que é o meu lugar, né? É onde eu estou, e é também como eu aprendi, né? E eu sempre me indaguei muito, né? O quanto me parecia que a gastronomia ensinava algo um pouco inacessível. E ao longo do tempo eu fiz uma formação da área da educação. Em seguida, me formei agora recentemente no Instituto de Estudos Brasileiros, né, no programa de Culturas e Identidades Brasileiras, e fui sempre tentando me aproximar da alimentação brasileira, né? Então, esse seria o principal motivo de eu chegar até o Guia Alimentar para a População Brasileira. Eu estou compartilhando aqui a tela com vocês. Se por acaso vocês não estiverem vendo, vocês me avisam, tá bom? Então, o Guia Alimentar da População Brasileira de 2014, e é uma parceria também com a Universidade de São Paulo, né, com o núcleo no PENS, e também tem o apoio da Organização Pan-Americana da Saúde. Basicamente, ele foi elaborado, né, a partir, né, de três institucionalizações. Então, a da Política Nacional de Segurança Alimentar, que ela é desencadeada pela Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional. Em seguida, o reconhecimento e a inclusão do direito à alimentação como um dos direitos sociais na Constituição Federal. E também considera-se para o guia o marco de referência da educação alimentar e social e o marco da educação popular. Então, fazendo um pouco esse paralelo, né, desse guia com a formação em gastronomia, sempre sempre tive muitas dúvidas, né, a respeito de como a gente utilizava, né, o estudo e o aprendizado da alimentação por meio da gastronomia, mas com fim puramente comercial, né? Não acho que não é um fim menor, mas eu acho que a alimentação pode nos oferecer e a gastronomia pode ter uma parcela aí de realização mais elaborada em relação a isso. Bom, os pressupostos, né, desse documento do Guia Alimentar da População Brasileira é o direito à saúde e alimentação adequada e saudável. Ele aborda os princípios e as recomendações de uma alimentação saudável para a população brasileira. E ele considera os múltiplos determinantes da prática alimentar. E eu acho que isso é o ponto de intersecção principal com o meu trabalho, né, como professora, principalmente de gastronomia. Quando nós ensinamos, né, a gastronomia, principalmente na faculdade, há uma visualização muito relacionada ao território, né? E também à produção culinária, a prática, né? Os gestos aí para a confecção culinária. E até então, a gente, dentro da gastronomia, nós temos sim uma parcela, né, de estudo sobre princípios básicos de nutrição, porém sempre houve, né, acho que se tiverem algumas nutricionistas aqui também, talvez, né, enfim, compartilhem dessa visão,
que há pouco tempo atrás, entre gastronomia e nutrição, sempre havia uma tensão, né? Então, a nutrição como preocupada, né, com os elementos que são nutricionalmente adequados e, por outro lado, a gastronomia talvez pouco atenta, né, a elaborar produções culinárias pensando também, né, numa nutrição mais adequada. Então, acho que esse é o ponto principal. Nos últimos 10 anos, né, como professora, eu iniciei um processo de trabalho de pesquisa de ingredientes dos arredores onde está a universidade, né, que é a Serra da Mantiqueira e o Vale do Paraíba paulistas. E, a partir disso, o Guia Alimentar ele foi possibilitando uma discussão, né, dentro do grupo de alunos da gastronomia a respeito da alimentação saudável. Então, falar sobre alimentação saudável, limitando, né, a essa visão do nutriente em si, sempre foi muito difícil, né, de acontecer e de ser absorvida dentro da gastronomia. Porque a gente sempre se preocupou também bastante com o sabor, né? E muitas vezes havia esse conflito entre elaborar algo nutricionalmente adequado e que não necessariamente produzia uma refeição saborosa. Ou então o uso, né, de muitos ultraprocessados que supostamente teriam, né, qualidades nutricionais mais adequadas, mas não necessariamente, né, eram úteis ali para a produção culinária e para o sabor. Então, o Guia Alimentar ele chega, né, até mim a partir da minha prática mesmo de trabalho como professora e por considerar esses múltiplos determinantes, que é o que eu vou apresentar em seguida. Gostaria de ressaltar, né, alguns dados importantes. Então, esse Guia Alimentar da População Brasileira ele foi publicado em 2000, que se deu entre 2011 e 2014 e que aconteceu em 6 fases, né? Essa construção coletiva. Houve um momento, então, de oficina de escuta, né? Entendendo que saberes diversos poderiam contribuir para esse guia final. Uma elaboração, né, de uma primeira versão. Um terceiro passo que foi uma oficina de avaliação desses resultados, né, dessa oficina de escuta e desse documento preliminar. E um quarto passo, a elaboração da segunda versão, né, a partir dessa oficina de avaliação que ela aconteceu em diversas partes do Brasil, né, houve comissões específicas para isso. Um quinto passo que foi consulta pública e oficinas estaduais para discussão, né, da versão até então, né, elaborada pela comissão que produziu esse guia alimentar e, finalmente, uma consolidação da versão final. Então, esse processo, né, de construção coletiva também, ao meu ver, trouxe trouxe novas oportunidades para a própria gastronomia, né, se identificar com esse processo. Então, eu queria comentar rapidamente o conteúdo desse guia alimentar. Então, no capítulo 1, são apresentados os princípios, né, que nortearam a elaboração desse documento. Então, basicamente são: a alimentação é mais que ingestão de nutrientes, né? As recomendações sobre alimentação estarem em sintonia com o seu tempo. A alimentação adequada e saudável deriva de um sistema alimentar socialmente e ambientalmente sustentável. Os diferentes saberes que geram o conhecimento para a formulação de guias alimentares e o princípio, né, de que o guia alimentar ele pode ampliar a autonomia na escolha alimentar. No capítulo 2, ele sobre as escolhas de alimentos e propõe uma classificação que reorganiza os grupos de alimentos. E esse é uma categoria, né, uma classificação que ela até então não era de reconhecimento também por nós, né, do estudo da gastronomia, mas que certamente contribuiu para que nós pudéssemos, inclusive, identificar com os nossos alunos quais são os alimentos, né, que seriam os mais adequados. Então, essa classificação ela traz alimentos in natura ou minimamente processados, alimentos processados e alimentos ultraprocessados. E aí uma atenção que eu queria trazer também é que o guia facilitou muito
a discussão sobre esse assunto da alimentação saudável na gastronomia, porque embora nós trabalhemos prioritariamente com os ingredientes in natura para produção culinária, também são utilizados, né, principalmente acontece muito nas receitas de confeitaria, mas que muitos desses usos, eles realmente não são eles não são às vezes nem percebidos, né? E quando a versão de produção mais natural, digamos assim, ela pode ser perfeitamente realizada também, né? Esse uso ultraprocessado, ele não necessariamente é o primordial. Bom, no capítulo 3, há combinações de alimentos nas formas de refeição. Então, eu trouxe aqui algumas imagens, na verdade, todas as imagens que estão aqui nessa apresentação são imagens do Guia Alimentar, e isso eu também, essa comunicação sobre os conteúdos, né, a comunicação dos conteúdos no formato em que o guia traz, ele é muito interessante também, acho que é um ponto um ponto que traz, né, interesse, inclusive, para que ele seja um documento de consulta, para quem não entende, né, de nutrição com tanto detalhamento. E um detalhe, né, que eu queria evidenciar também é que essa sugestão de combinações de alimentos na forma de refeições, elas foram baseadas, então, numa pesquisa, né, que é a Pesquisa de Orçamentos Familiares, que é a famosa POF, realizada pelo IBGE entre 2008 e 2009, que contou com aproximadamente a entrevista, né, de 30 mil brasileiros a partir dos 10 anos. Então, essa consolidação, né, ao meu ver, das possibilidades de combinação que o guia traz, combinação de refeições, considera inclusive as nossas diferenças regionais. E pensando, né, em produção culinária, as diferenças regionais, os ingredientes, né, a nossa biodiversidade é um ponto também de contato com a gastronomia, né, com os valores que a gastronomia também entende que fazem parte aí de uma alimentação saudável, né? A gente reconhecer os ingredientes que são os nossos ingredientes do dia a dia, né, que são os ingredientes que a gente pode encontrar em várias partes, né, ou em cada uma das partes do Brasil. Bom, eu só vou passar rapidamente aqui as imagens, né? Então, é interessante que eles fazem a apresentação, né, da composição dos pratos, tanto do café da manhã, quanto do almoço e quanto do jantar, né? Diversas possibilidades de combinação. Então, não há uma lente única, né, para a alimentação brasileira, considera as especificidades. No capítulo 4, há então a discussão, né, a orientação sobre o ato de comer e a comensalidade, que é também um ponto muito valorizado dentro do estudo, né, da gastronomia, que significa, né, a forma como nós que o guia traz são comer com regularidade e com atenção, comer em ambientes apropriados e comer em companhia. O capítulo 5, ele examina os fatores que podem ser obstáculos, né, para a adesão das pessoas, para essas recomendações. Então, são informações, né, sobre como usar melhor os ingredientes, a própria oferta de ingredientes, o custo, né, disso. Então, a gente não pode esquecer que no Brasil nós temos muitas realidades, né, de norte a sul do país. Então, esse custo também influencia. Um elemento, né, de destaque pela minha formação, né, pela minha atuação profissional e que também me fez utilizar ainda hoje esse guia alimentar é o destaque que o guia traz para a questão das habilidades culinárias, né? Então, esse é sim um fator, inclusive o guia evidencia que essa perda, né, das habilidades culinárias seriam também um dos motivos os quais a alimentação vai se tornando menos saudável. Então, é um fato que se comunica também com o estudo, né, diretamente com o estudo da gastronomia, e o tempo e a publicidade. Então, esses são os elementos do capítulo 5. Ao final, né, como eu
também deixei evidente, né, a questão da comunicação visual do guia como um fator interessante para que a gente que não tem um conhecimento da área da ciência da nutrição muito aprofundado, é que a cada um dos capítulos, né, há uma síntese do assunto principal, né, dos assuntos principais. Então, nessa finalização do capítulo anterior, são apresentados os 10 passos da alimentação adequada e saudável. E traz, então, né, um resumo de cada um desses itens que foi colocado aqui anteriormente. Então, utilizar principalmente os alimentos in natura ou minimamente processados, a utilização de óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades, o limite, né, do consumo de alimentos de processados, evitar o consumo de alimentos ultraprocessados, comer com regularidade, atenção e num ambiente favorável, fazer compras em locais que ofereçam alimentos, né, in natura ou minimamente processados, desenvolver e exercitar e partilhar habilidades culinárias. O 8º passo, planejar o uso do tempo para a alimentação e o espaço que ela merece. O 9º passo, dar preferência quando estiver fora de casa a locais que servem refeições feitas na hora. E, por último, ser crítico quanto às informações, orientações e mensagens sobre alimentação veiculadas em propagandas comerciais. Esse quadro final, né, ele é um instrumento que eu utilizo muito em discussão com os meus alunos, né, nesse processo de pesquisa que a gente realiza lá no Senac de Campos do Jordão, porque o nosso público, né, de alunos é um público de alunos muito jovens, né? Então, não necessariamente o interesse deles pela gastronomia vem já precedida de habilidades culinárias para uso dos alimentos in natura. Então, faz parte, né? Eu acho que faz parte da universidade que a gente também traga informações e traga, né, conceitos e possa discutir o que é o significado da alimentação saudável, porque de fato não é um conhecimento que ele é percebido por todos, né? Saber o que é alimentação saudável e praticar uma alimentação saudável são complexos, né? Tanto de compreender quanto de executar. Então, essa formalização é interessante para essa discussão mesmo em sala de aula. Eu queria destacar só algumas passagens, né, importantes que me fazem também, né, utilizar esse guia alimentar como um ponto de partida crítico, né, para a gastronomia. Eu destaco aqui no preâmbulo, né, então é comentado que a alimentação adequada e saudável é um direito humano básico que envolve a garantia ao acesso permanente e regular de forma socialmente justa, a uma prática alimentar adequada aos aspectos biológicos e sociais do indivíduo, e que deve estar em acordo com as necessidades alimentares especiais, ser referenciada pela cultura alimentar e pelas dimensões de gênero, raça e etnia, acessível do ponto de vista físico e financeiro, harmônica em quantidade e qualidade, atendendo aos princípios da variedade, equilíbrio, moderação e prazer, e baseada em práticas produtivas adequadas e sustentáveis. Então, essa passagem que eu retirei do preâmbulo, ela, no meu ponto de vista, ela resume muito bem o que o guia alimentar significa, né, para o estudo, para quem estuda a área da gastronomia, né? Então, ela traz, ele consolida aqui, primeiro, a alimentação como um direito humano básico e a relação dessa alimentação saudável com um desenvolvimento sustentável e agrícola coerente, né? Ou seja, né, com a perspectiva da alimentação saudável. Um outro ponto que eu gostaria de destacar aqui é em relação ao capítulo 1, né, que é um ponto que já comentei que é uma tensão, né, ainda, acho que agora menos, né, mas que sempre foi uma tensão um pouco permanente entre gastronomia e ciência da nutrição, ou então entre o trabalho, né, prático de quem tem o ofício de cozinheiro e trabalha também com responsáveis da nutrição, e que para a gastronomia também, né, acho que faço essa meia-culpa de que nós precisamos nos inteirar mais, né, sobre a prática de uma alimentação saudável, sempre com o princípio, sim, da nutrição e da segurança alimentar.
Mas essa, né, tensão que eu queria evidenciar aqui é que a alimentação é mais do que a ingestão de nutrientes. Então, também por algum tempo nós acabamos, por falha nossa, né, eu acho, da gastronomia, fazendo essa correlação, né, de que a alimentação saudável necessariamente era a gente contar nutrientes, né, do prato, do alimento e da produção culinária. Então, eu identifico que no Guia Alimentar essa explicação, né, essa abertura, né, do conceito de o que é alimentação saudável, esclarece muito, né, para nós também. Então, alimentação saudável e adequada como uma alimentação que deriva de um sistema alimentar socialmente e ambientalmente sustentável. Então, queria, né, só lembrar que a gastronomia ela tem se dedicado muito como estudo a ser uma ponte, né, entre o produtor local e o consumidor, digamos assim. Então, essa união, né, essa evidência de que uma alimentação adequada e saudável, ela está correlacionada com um sistema alimentar socialmente e ambientalmente sustentável, é um marco importante também, né, para a gastronomia, né, de identificação da gastronomia como um guia alimentar interessante. Bom, passagens importantes também do capítulo 2, o próprio agrupamento, né, da categoria de alimentos, essa visualização, né, de que existem grupos de alimentos in natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados, também traz uma oportunidade para os alunos, né, da gastronomia também proporem produções culinárias melhores, né? Então, volto a dizer, nós trabalhamos, né, com alunos que são bastante jovens e muitas vezes a gente vai desenvolver mesmo essa habilidade culinária ao longo, né, da faculdade. Eles se interessam muito pela faculdade, pelo aspecto. E a gente precisa, então, né, trazer essas informações e trazer a consciência, né, para eles das escolhas que eles estão fazendo na hora de fazer a produção culinária. E um outro ponto também que eu queria destacar desse capítulo 2 é a explicação, né, do guia para as razões para que nós nos baseemos na alimentação, né, em grande parte da nossa alimentação, com alimentos in natura ou minimamente processados, né, predominantemente de origem vegetal, e essas razões são razões biológicas e culturais e razões sociais e ambientais. Então, isso também é um destaque que eu gostaria de colocar aqui. As mensagens, né? Quais são as mensagens a partir do meu ponto de vista, né, sobre o Guia Alimentar para a população brasileira? Primeiro, o desenvolvimento rural e sustentável e a promoção da saúde estarem, né, relacionados. Quem estuda, né, e está na área da gastronomia, o desenvolvimento rural sustentável é um ponto, né, de contato importante com o alimento saudável. Me chamou muito a atenção toda a ilustração, né, e todas as sugestões de combinações de refeições de acordo com várias partes do Brasil, né, ou seja, não trazendo uma solução única, né, de refeição saudável, mas considerando os alimentos locais, considerando inclusive as composições, né, de café da manhã diversas, por exemplo, no nosso território. Então, se talvez em São Paulo seja mais comum que o café da manhã seja feito com pão, com café, né, pão com manteiga, em outra parte do Brasil isso não tem que ser não tem que ser uma medida única. Então, o guia ele traz, né, me chamou muito a atenção esse destaque, né, para as nossas diferenças e para a nossa diversidade. Um outro item também que eu gostaria de identificar aqui como mensagem, né, que eu vejo do guia, é a questão da legibilidade à mesa, né? Então, tudo que é trazido, né, sobre alimentação, todas as formas de consumo dos alimentos e o descritivo dos próprios alimentos, eles estão baseados naquilo que as pessoas comem, né? Então, principalmente levando em consideração que
para que essas sugestões tenham sido dadas, se considerou uma pesquisa, né, de orçamentos familiares, ou seja, pessoas foram entrevistadas ao longo aí do território. A gente, né, tem uma possibilidade de oferecer a visão daquilo que oferecer um documento com aquilo que as pessoas realmente estão acostumadas a comer, né? Então a gastronomia é até um conceito aí desenvolvido preliminarmente pelo professor Carlos Alberto Doria no livro A Formação da Culinária Brasileira, que é pensar a cozinha brasileira a partir da legibilidade ou da legitimidade, né? Sendo que a legibilidade seriam aqueles ingredientes que as pessoas estão acostumadas a comer, né, no seu dia a dia. Eu acho que esse é um ponto também muito relevante do guia, né? Trazer essa revisão de refeições a partir daquilo que as pessoas realmente comem. Um outro destaque também de mensagem é a questão da discussão, né, do que é ser saudável. Então, não há um conceito único, né? Não dá para a gente resolver de uma forma simplista o que é a alimentação saudável. E eu acho que o Guia Alimentar para a População Brasileira, ele traz a possibilidade de que possamos observar a complexidade de elementos para que nós identifiquemos uma alimentação saudável, né? Seja, assim, um alimento mais natural, seja que no momento em que ele possa ser preparado com atenção, ou que as habilidades culinárias também estejam presentes. E aí, por último, a mensagem que eu gostaria também de identificar é a questão da atenção às habilidades culinárias, né? Que, de fato, pela minha formação, é um ponto, né, que eu trago de contato aí com esse documento. À medida em que o Guia Alimentar reconhece, né, que as habilidades culinárias vão se enfraquecendo, né? E naturalmente vão se enfraquecendo, não, perdão, que as habilidades culinárias, se elas não são desenvolvidas, elas vão favorecendo um consumo de alimentos ultraprocessados, né? Então, a gente, sob o ponto de vista da gastronomia, eu vejo proporcionar, então, essa retomada aí, né, de habilidades culinárias para todos, né? E pensando nos usos coletivos também dos ingredientes. Um final que eu gostaria de colocar aqui para vocês é como, né, esse guia também chegou até o meu trabalho. Então, como a Juliana já comentou, eu sou professora, né, do Centro Universitário Senac em Campos do Jordão. Desde 2014 eu desenvolvo como projeto de pesquisa um trabalho que procura relacionar alimentação, sustentabilidade e saudabilidade. Então, o Guia Alimentar ele se consolidou como a nossa referência bibliográfica básica para desenvolver esse projeto, pensando que a gastronomia, né, está diretamente relacionada ao desenvolvimento dessas habilidades culinárias. Eu procuro desenvolver, então, com os meus alunos esse repertório, né, de uso dos nossos ingredientes locais. Nós tentamos realizar, então, uma pesquisa, né, contextualizada sobre cada um dos ingredientes. Então, alguns deles eu destaco aqui para vocês. Os alunos, eles, a partir, né, desse estudo dos pressupostos e dos valores do guia alimentar, eles são, então, estimulados a buscar ingredientes, né, de pesquisa ali nos nossos arredores e evidenciar esses valores que são trazidos aí pelo guia alimentar. E a conclusão disso é uma produção culinária, né, principalmente voltada ao uso integral do alimento. Então, a gente tem essa perspectiva de criar repertório, né, de uso dos ingredientes que nós temos aos nossos arredores, e também favorecer a construção dessa habilidade culinária com os nossos ingredientes. Então, eu trouxe até os pontos, né, de contradição que eu vou apresentar. Na verdade, são pontos que eu identifico muito para a área da gastronomia, né? Então, antes de comentar esses pontos, só trazer aqui para vocês, então, né, o Guia Alimentar, ele suporta, né, ele é o suporte desse trabalho de pesquisa de ingredientes culinários na Serra da Mantiqueira e no Vale do Paraíba paulistas, e entre
pesquisas e aplicações culinárias, né, para produtos, para ingredientes e produtos ali dos nossos arredores, sempre pensando nessas premissas, né, do uso dos ingredientes in natura ou minimamente processados em maior quantidade e evitar o uso dos ultraprocessados também. E esse processo, né, da pesquisa, ele também nos proporcionou reconhecer os produtores que estão no nosso o inventário, né, desses produtores e principalmente na intenção de que os alunos eles possam entender também, né, o papel que eles podem ter para auxiliar a esses produtores, e muitas das pesquisas feitas, elas revertem, né, o resultado ele é revertido como um saber também que o próprio produtor que que participou do processo de pesquisa, ele possa também utilizar essas pesquisas. Eu fiz aqui só uma seleção, né, de algumas pesquisas que nós já desenvolvemos até então. Queria destacar uma que nós fizemos o ano passado, publicamos o ano passado, que, né, pensando nessa legibilidade, né, da cozinha brasileira, nós realizamos uma pesquisa, orientei uma pesquisa, né, do virado de banana em Gonçalves, né, então uma aluna da pós-graduação em gastronomia, ela que compõem esse prato, mas também da diversidade de receitas, né, que esse virado de banana tem. É uma receita muito tradicional ali de Gonçalves, mas que ela não está presente em nenhum restaurante, né? Então, ela partiu desse princípio de documentar essa forma tradicional de alimentação. Como pontos controversos, né, eu procurei, na verdade, me focar em pontos controversos da gastronomia em si, né? Na verdade, acho que pontos controversos do guia alimentar talvez sejam elementos, né, da ciência da nutrição um pouco mais, que necessitariam aí de um pouco mais de aprofundamento, mas eu trago aqui, né, a partir do meu ponto de vista. Primeiro, né, o quanto o guia alimentar ele nos mostra muitos pontos controversos do ensino e da aprendizagem da gastronomia, né? Então, lembrar que o ponto, né, de partida do ensino e da aprendizagem da gastronomia é uma teoria e uma prática com uma lente estrangeira, né? Então, a cozinha brasileira, aliás, a cozinha, né, como um todo, ela foi sistematizada, os processos culinários foram sistematizados na França, e toda essa formulação, esse conhecimento, ele foi difundido, né, no mundo inteiro e aqui no Brasil também. Hoje é parte integrante, né, a cozinha clássica francesa, ela é o ponto aí de partida do ensino, do aprendizado na gastronomia. Então, eu vejo que o guia alimentar, ele pode, né, para a gastronomia também trazer uma visão diferente, né, ou seja, ao passo que a gente tem as métricas, né, estrangeiras, talvez a gente não consiga ver a oportunidade da culinária brasileira, né, não só de uso dos ingredientes, né, do uso integral, mas também da própria composição da refeição, né? Então, acho que isso é um ponto aí de controvérsia para a área da gastronomia também. Essa questão de que a alimentação saudável, né, para nós da gastronomia, até então, ela estava reduzida à visão da composição nutricional, né, e aí acho que também é um ponto que a gastronomia precisa se apropriar mais, né, de um conceito mais complexo, e eu acho que o guia alimentar traz, né, essa possibilidade de revisão dessa prática. Em relação ao ponto, né, de partida também do estudo da gastronomia, que eu acho e o que eu acredito, né, que o guia alimentar traz uma visão interessante, né, e urgente para a área da gastronomia, é que nós tivemos basicamente nos atentando ao processo criativo culinário resumido à estética, né? Então isso também acho que é um ponto complicado, né, que a gente precisa rever. E também o alimento como um privilégio, não como um direito, né? Então, pensando na chegada, né, dessa sistematização culinária
estrangeira para o Brasil, a via de entrada, né, no país foi, de certo modo, como um privilégio, né? Então, a alimentação, uma boa alimentação, sempre foi um privilégio de poucos. E eu acho que o guia alimentar ele traz uma possibilidade que a gente entenda, né, que a alimentação precisa ser um direito de todos, uma alimentação saudável e saborosa, ela não pode ser um privilégio. E por último, eu queria também colocar aqui a questão, né, de controvérsia, que eu acredito que o guia ele nos possibilita, então, para a área da gastronomia, realizar um diálogo, né, mais crítico com o contexto em relação à prática culinária. Então, essa é uma grande oportunidade de identificar quais são os impactos, né, sociais, ecológicos, econômicos, culturais e geográficos daquilo que está no nosso prato, né? Eu costumo muito comentar com os meus alunos que cada vez mais a gente precisa saber qual é o sabor do meu prato, né? E num sentido um pouco mais amplo, que não é só a análise gustativa. E então, né, que a gente precisa realizar essa alimentação de uma forma com uma abordagem transdisciplinar. Então, eu vejo que o guia alimentar ele traz essa oportunidade, né, de revisão do ensino e da aprendizagem na área da gastronomia mesmo. Deixo aqui para vocês, né, finalizado algumas imagens do guia, né? Como eu disse, um dos pontos que eu acredito que seja um ponto muito relevante é como todas essas informações técnicas são comunicadas. Né? Então, há uma preocupação em trazer, né, as fotos das pessoas e também dos ingredientes. E mostrar, né, por exemplo, uma das imagens aqui é uma família, né, pai, mãe, o filho, na cozinha, fazendo o processo culinário. E eu vejo essa imagem, né, como uma imagem muito forte de como a gente pode ter uma alimentação saudável, que é a mensagem final que eu entendo, né, do Guia Alimentar da População Brasileira, que é uma combinação aí familiar, né, de prática culinária também. Queria agradecer, então, a oportunidade, né, de apresentar um pouco a minha visão sobre o Guia Alimentar e, principalmente, uma visão que é de alguém que trabalha com a gastronomia, né, com a prática culinária. Então, agora podemos conversar. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Agora sim, tá. Estou ouvindo. Paula, obrigada. Primeiro, assim, eu vou passando para as perguntas. Eu tenho medo de falar algumas coisas, mas, por favor, não me levem a mal, tá? Claro. Assim, eu vou só comentar alguns aspectos, mas eu deixo mais para vocês, porque eu vivo uma realidade completamente diferente. A gente está inserida, né, acho que até o Adriano pode reforçar e reiterar, a gente está inserido num continente, primeiro, que é, né, os países são bem menores do que o Brasil, que é um próprio continente, isso também facilita, mas onde a questão do patrimônio, a individualidade, os gostos e tudo, algumas coisas, alguma parte do que você falou, não tem porquê, né? A gente se discute, claro, quem lê Jean-Pierre Poulenc, Claude Fischler, Jesus Contreras, vê que isso tem evoluído, sim, existe muita mudança, mudança, né, dessa alimentação, mas se valoriza muito o estar à mesa, o patrimônio, comer o que a avó comia, o que não comia, e eu acho que o Brasil tem uma realidade muito mais americanizada. Então, algumas coisas assim eu fico meio fora. A outra coisa existe a questão do patrimônio, existe a questão da educação para alimentação. Flávia daqui já fez visita técnica, Ivete também, visita técnica aqui na França, os outros que fizeram na Espanha e Portugal, em que o patrimônio, a gastronomia, ela anda sempre junto de todos os setores, que seja a indústria, que seja a UMUAN, né, uma unidade de alimentação coletiva, que seja a própria educação em saúde, tudo isso anda muito junto. E os guias alimentares são diversos. Então, a gente tem, Flávia pode
falar que sim ou que não ali, a gente tem o guia só para adolescente, o guia só para gestante, o guia só para atleta, e nesses guias a gente tem um guia só para profissionais, porque a linguagem é outra, e um guia só para o grande público, né, para o público leigo. Do que eu fazer, né, pontuar essa questão, porque é uma realidade bem diferente. Acho interessante, eu queria só contar como eu vivi esse guia, né, que esse guia foi super ovacionado, não sem motivo, com toda razão, merece mesmo, é legítimo, mas eu li o guia, ninguém me apresentou. E quando eu li, e com esse olhar que eu tenho de comunicação, eu achei ele péssimo. Eu achei que ele tem uma abordagem diferente, mas achei que ele tem uma comunicação contínua, normativa, taxativa, e eu interpretei ele completamente errado, até que eu participei de um congresso no Rio de Janeiro, e uma das pessoas que escreveu escreveu o guia, apresentou, e eu entendi toda a filosofia. Entendi. Porque o guia em si, ele continua com uma linguagem, por isso que eu falei, talvez seja a minha realidade, porque na minha realidade a gente tem um guia para o profissional da saúde ler, ou para o profissional da área de gastronomia ler, e a gente tem um guia para a população. E eu estava entendendo que era um guia para a população, eu fiquei um pouco perdida, e achei ele muito taxativo, eu acho que eu acho assim, ele é muito inovador para o Brasil, realmente, mas ele tem alguns pontos de comunicação que eu reveria. Tá? Porque ele peca por isso. Eu acho que a questão que você falou da França é muito de como é uma história centenária, de como estando áreas de conhecimento, que a gente pode falar da França não só da gastronomia, mas a gente pode falar da sociologia, da antropologia, que dominam essas áreas, mas eu acho que no Brasil, além de valorizar patrimônio alimentar, o Brasil tem que se valorizar, que a gente carrega desde a nossa época, uma visão minha também que parece para vocês comentarem por aí. A gente vive, pelo processo nosso de colonização, um complexo de inferioridade, e a gente sempre vai buscar fora, e a gente tem muita dificuldade de valorizar o que é nosso, né? E a gente sempre tem a tendência, aquilo de novo, a gente saiu da colonização luso-europeia e a gente passou por uma colonização América saxônica. Então a gente deixou de olhar para a Europa e volta a olhar para os Estados Unidos, e tudo lá fora é melhor. Isso acho que é uma coisa que não é só na gastronomia. Passo para vocês, tá? Quando você fala no final que é gostosa para quem e por quê, para olhar o seu próprio prato, não digo da sua fala, mas eu continuo olhando para o guia e para algumas posturas profissionais, esse medo da dogmatização, e gosto muito do que o Hervé Tiz fala, que é um químico que foi um dos precursores, junto com um espanhol que eu esqueci o nome, você deve lembrar, da gastronomia molecular, Ferran Adrià, e que ele fala, e eu gosto muito da fala dele, que ele fala assim: quando a gente fala que uma coisa é gostosa ou não é gostosa, ela é insossa ou ela é bem temperada, é má fé. Porque ele fala, eu posso não gostar, pode não ser o meu paladar, mas não por isso uma coisa é boa ou ruim na gastronomia. Eu gosto muito, eu queria falar nisso, porque você comentou no final. Como a gente vai olhar um prato? Né? Ele é bom para quem? Como que é? E no final, e ele fala que os melhores nutricionistas que normatizam a alimentação pela composição química são oriundos de países que têm uma péssima gastronomia. Isso é só o meu ponto de cutucar aqui. Não sou eu. Se vocês quiserem, Sônia tá aí. Eu tirei foto para a Sônia do livro ontem. Acho que é na página 349 do História da Alimentação Brasileira. Não fui eu que falei, foi a Câmara Cascuda. Não sei se quer falar alguma coisa, aí eu passo já para as perguntas. Ju, eu queria só fazer um comentário. Escreve, senão vai todo mundo começar a falar. Por favor. Eu olho você primeiro. Paula, quer dar um retorno disso tudo que eu falei? Aí a gente vê o que a Flávia eu concordo com você, Ju. Acho que as nossas realidades, né, de Brasil e particularmente, né, Europa, onde você está, são muito diferentes.
e eu acho que o nosso aprendizado, né, dos passos com que a gente deixasse as nossas características de lado, né? Então a cozinha brasileira ela tem outro passo a passo, né? Outra forma de ser apresentada, né? Outra forma de realizar as refeições, mas nós temos essa lente, né? Que a gente precisa trocar, né? Se a gente quiser ter conhecimento ou então favorecer a alimentação brasileira, a gente tem que trocar a lente também, né? Uma lente que possa ver a qualidade da nossa culinária e dos nossos ingredientes. Eu acho que a França, óbvio, tem um papel, né, fundamental, cultural, em várias sistematizações, né? A culinária é uma delas só. E naturalmente ela tomou o espaço, né, no qual a nossa culinária também pouco vista como importante, né, acabou, enfim, sendo uma coadjuvante em si mesma, né, na sua própria realidade, o que eu vejo que está mudando, né, não é uma realidade que está cristalizada, né, acho que até essa evidência, né, que a gastronomia tem tido no Brasil nos últimos 2, 3 anos, e os ingredientes brasileiros também, a partir de trabalhos de alguns chefs que também, né, fizeram pesquisa do território e também foram buscar novas visões também fora, né, do Brasil e dentro do Brasil, é uma realidade que ela está, né, tá sendo mudada. Mas o patrimônio culinário realmente aqui, né, pelo menos na minha experiência, né, acho que sempre generalizar é meio complicado, mas o patrimônio culinário de onde, né, eu tive as minhas experiências aqui no Brasil, ele ainda é visto como um produto final do turismo, né, e a gente precisa perceber que é muito mais do que isso, né, pelo impacto que a alimentação tem nas pessoas, na vida das pessoas, né. Eu sempre digo assim, né? Se todo mundo tivesse que comer da mesma maneira, a gente não teria habitante na África, a gente não teria os nossos indígenas, e a gente não teria tanta população autóctona, né? Que não come o que a gente come, mas que vive muito bem e tem saúde também. Exatamente, né? exatamente. O que a terra dá pra gente. Obrigada, Paula. Eu vou passar para as perguntas agora. Não estou achando da Flávia, acho que ela ainda está digitando, depois a gente volta. Tá bom. Sim, Milene, tem muita tensão e a Vera aqui está aí para isso, para a gente diminuir essas tensões e fluir, porque o que chega, se todos nós estamos preocupados com o meio ambiente e com o prato que vai estar na mesa dos nossos comensais ou clientes ou o que for que a gente chamar, ou pacientes, a gente tem que ter uma atuação fluida do campo à mesa e passando por cada profissional, que é importantíssimo, e não jogar só no meu time, né? Fazer um time só de um grupo e de outro. Tem que fazer um gol a 11, né? Não a 1 ou a 2. Sim, Luana, esse guia é aberto, você digita no Google, eu não sei se é do Ministério da Saúde, de onde que é, mas não é difícil de encontrar. Coloquei o link já, Ju. Boa. Aline, ela fala que quando fala de alimentação, a gente deveria pensar na questão da higiene, Covid, que o guia não fala, que poderia ser uma revisão. Eu concordo, vou deixar a Paula falar, que ela que hoje é a nossa explanadora. Eu só tenho medo um pouco, Aline, da questão higienista e do fato de que a gente vai normatizar algumas coisas que, né, alguns momentos, alguns espaços de higiene que talvez não tenham a ver em algumas circunstâncias. Eu fico com medo dessa parte higienista. O que você acha, Paula? Essa questão da segurança alimentar, certamente ela é importantíssima, né? Mas existem, né, outras tensões também, né, com essa questão para a área da gastronomia, porque muitos processos culinários tradicionais, né, usam, por exemplo, temperaturas de controle que são mais baixas do que estão nessa temperatura que é padronizada. Acho que é uma discussão bem complexa, né, mas para um momento aí de pandemia, enfim, realmente acho que é um elemento necessário, né, mas... Eu vou ler aqui o que o Diogo fala, porque acho que o Diogo complementa bem isso. Sim. Sobre alimentação, higiene e Covid-19, a gente não pode se esquecer a variedade de costumes,
práticas e visões que existem no Brasil, seja pela sua extensão territorial ou pela sua formação histórica. A própria questão sobre o que é higiene dos alimentos no contexto brasileiro é bem complexo. E ela, por si só, já daria uma bela discussão. Acho que você, sem querer, reiterou o que o Diogo falou aqui. O Henrique fala da dificuldade que ele sempre encontrou em pensar numa produção ou cardápio na época de entrada, mais prato principal, mais sobremesa, que se comunicasse nutricionalmente falando. Ou exagera no carboidrato em uma das partes, ou esquece da parte da proteína em outra, quando era aluna de gastronomia. Henrique, aluno de gastronomia. Deixo contigo. Paula, embora, Henrique, existem muitos exageros na área de nutrição, né? O comer equilibrado não é a cada minuto, é no longo prazo, nutricionistas me defendam. E também acho que uma coisa interessante é nós, né, no estudo da gastronomia, a gente tem um contato assim muito preliminar com o conteúdo e com a ciência da nutrição. Então, eu acho que isso também, né, favorece essa refeição, né, como já foi comentado até pelo Diogo anteriormente, essa refeição ela precisa conter mais do que os nutrientes, né, equilibrados. É o sabor e o reconhecimento que cada pessoa que vai fazer a refeição identifica nesse prato, né? Ou a gente, se a gente só se alimentasse, né, daquilo que está estritamente equilibrado nutricionalmente, a gente já teria perdido aí uma coleção de receitas imensas, né, tradicionais, de cultura. Então, eu vejo um pouco dessa forma. Essa dificuldade tem a ver com a nossa noção básica, né, da nutrição, mas também acho que falta nós, de todos os lados, né, entendermos que a cultura também tem, né, o seu espaço aí para definição da refeição em si, né? E entra a medicalização, né, da alimentação, que isso a gente já comentou, né, no outro Papo à Mesa, é uma questão que se tornou grave, né, porque uma refeição ela não tem que ser carboidrato, lipídio, proteína, 0,0020 gramas, não sei das quantas, né? Tem que ser gostosa. Laiane, interessante pensar na gastronomia no âmbito sustentável para além apenas dos ingredientes e nutrientes, mas também com a forma que esse alimento, refeição, é preparado, compartilhado e servido. Pensando não só o que come, mas como se come. Exatamente, certamente. A refeição em si, ela é a representação, né, de valores de uma comunidade, de uma cultura. Então, é muito interessante mesmo esse seu comentário, Laiane. A Bilene fala, né, que depois da pandemia não há dúvida sobre a necessidade de um padrão mínimo seguro para a população como um todo. Meu medo do higienismo. Meu medo de higienismo. Eu não sei se tem a ver, mas assim, é muito interessante. Eu acho que eu vou pedir para alguém no Papo à Mesa vir falar de legislação europeia, porque é muito interessante, Milene, porque parte do cliente, né? Parte da ponta, parte da mesa. A mesa é que vai se adequar e propor para o governo algum caminho, né? Algum plano de higiene que entre no regulamento, tá? Não é o governo que impõe que você use touca ou que você não use touca, que você lave ou que você não lave. É você, enquanto produtor, que propõe ao governo qual é o seu plano. E agora na Covid está sendo assim, tá? No desconfinamento. Existem as normas, né? Existem as demandas do governo, ou seja, os funcionários, X pessoas por X metros quadrados, mas é cada empresa que prepara e entrega o seu plano. Ou seja, vem dali da ponta. Quem está lá no escritório não decide nada. Isso eu gostaria de falar, porque para a gente pensar, mas vamos pensar nisso, nessa questão da Covid. Será que a gente tem que implementar normas de cima para baixo ou de baixo para cima? É muito interessante isso que você está falando, Ju, porque por hora, né, aqui ainda essas normas não estão totalmente estabelecidas, né, todos os tipos de serviços de alimentação,
mas tem uma perspectiva, né, dessas normas, né, de higiene para serviços de alimentação, restaurantes menores, que eles vão, inclusive, impor uma mudança mesmo no processo culinário, né? Então, se eu tenho menos pessoas trabalhando, eu não posso querer fazer uma produção culinária que demandaria para se chegar num resultado final, né? Então, acho que essa lente, né, do momento da pandemia para um serviço de alimentação pequeno, né? Não estou falando de grandes restaurantes ou que atendem, né, unidades de alimentação que atendem, sei lá, milhares de refeições, mas os pequenos, né? Como eles vão precisar necessariamente adaptar a sua oferta culinária, ou seja, um exemplo bem simples, um processo culinário para construir uma lasanha é diferente de um processo culinário para eu apresentar um prato com, né, espuma sei lá, de cogumelos, com, né, elementos diversos aí no prato. Então, para quem trabalha no serviço de alimentação, né, pequeno, o impacto dessas medidas de higiene, elas estão muito mais relacionadas com esse fazer prático, né? O que eu vou oferecer de prato culinário? Né? E, claro, a segurança alimentar é super importante, mas se não tiver quem produza a comida, né, em quantidade ou, né, com os elementos que o restaurante entende que sejam, né, tenham a ver com a sua linguagem, esse é o primeiro impacto, né, que vai ser percebido para os pequenos, né? Post de quinta-feira do blog da Vera Kiss, a gente fala disso, que agora até os restaurantes mais caros, mais renomados e com estrela estão propondo fast food. Sim, aquela comida que se faz rápido e que é mais barato. Por essa questão de não ter mão de obra, pela questão do medo das pessoas voltarem a frequentar os restaurantes, por não ter espaço dentro da cozinha para manusear tudo, e pelo preço, né? As pessoas a gente está pegando a rebordosa agora, o tsunami da crise econômica que está chegando aqui na Europa. Né? Muitas coisas estão mudando. Diogo, de novo, ele defende a questão das práticas culinárias, que podem ser diferentes, da cultura, etc. E dos pequenos produtores, acho que você já falou, e realmente, uma one que faz 1.000, 10.000, 15.000 refeições, é uma coisa. Quando você fala de um restaurante pequeno, quando você fala de alguém que mora numa tribo, acho que a gente tem que realmente adaptar. Claro, gente, não estou falando de lavar a mão e outras coisas, né? E usar o cotovelo, não é isso. Mas acho que a gente tem realmente que adaptar e não deixar o nosso medo. Acho que agora a gente está em plena crise, né? Medo, todo mundo com medo, mas não deixar que o nosso medo faça com que as coisas se tornem muito higienistas, que era algo que a gente já estava discutindo, né? O higienismo. Ok, bacana, Guia Alimentar da Maria se encontra, ótimo por causa disso, consegue abarcar toda uma carga cultural brasileira, independente do lugar que você se encontra. Gosto muito de pensar que o guia é uma baita referência para o mundo sobre como a gente consegue pensar em uma alimentação saudável dentro de sistemas alimentares sustentáveis. Bárbaro. Diogo, não sei se vocês sabem que a gente tem aqui, né, aquele semáforo que é o Nutri-Score e eles estão estudando e eles vão evoluir. Essa é a promessa do Nutri-Score, de colocar um alimento que ele é A, B, ou C ou D, não só pela composição química dele, mas também pela sustentabilidade. Como ele é produzido, pensar em como ele é produzido e não só a composição dele, que se tem que ser questionado isso e o número e a quantidade de processos, né? Claro. Também vamos falar um dia do Nova, porque acho que a gente vai fazer uma discussão bem polêmica. Aline, é difícil construir um guia para uma população culturalmente tão heterogênea. Concordo, e eu acho que em vez de a gente pensar numa revisão de um guia, a gente poderia pensar, Milene, né? Milene, a moça que não estou vendo mais ela, que é lá do Rio Grande do Sul. Acho que a gente poderia, as meninas do Rio de Janeiro, pensar em guias regionalizados.
né? Um guia de cada estado, setorizado, regionalizado, como a gente tem aqui o da criança, o da adolescente, etc. Sônia quer falar, já te leio. Juliana, parabéns. Fala. Só um comentário sobre essa questão de guia regionalizado, né? Existe um outro estudo aí preliminar em desenvolvimento pelo próprio professor Carlos Alberto Doria. Eu comentei ele anteriormente, eu não sei se todo mundo conhece, né? Mas ele é um sociólogo brasileiro que tem se dedicado a publicar livros, né, sobre a cultura alimentar brasileira e sempre com viés assim bem então é uma recomendação certamente de bibliografia, e ele faz um estudo recente, inclusive questionando o quanto a gente tenta, né, estudar a cultura culinária brasileira a partir da divisão do território, né? Então ele questiona muito, a gente ainda ensina, né, aprende, não só na universidade, mas no geral, que a cozinha brasileira, né, tem a cozinha do sul, a cozinha do sudeste, a do nordeste, a do centro-oeste, e que, no ponto de vista dele, essa forma de nós entendermos a cultura culinária, ela acaba sendo falha, né, porque ela leva em consideração a divisão política aí, né, dos estados, e não necessariamente aquilo que é a qualidade essencial da culinária, que é a biodiversidade, é o alimento. Né? Então, ele tem uma visão renovada, né, sobre isso, ele faz um estudo aí que está em processo, e ele divide de uma forma, inclusive, diferente. Né? Ele fala da cultura caipira, da cultura no Nordeste, ele não trata como a cozinha do Nordeste, porque ele fala que existem tanta diversidade, então ele trata como a cultura culinária da costa, e do recôncavo baiano e do sertão. E aí ele faz esse olhar, né, assim, mais das manchas que ele diz, né, da cultura culinária brasileira a partir dos ingredientes. Então, acho que seria interessante, né, falar sobre essa referência bibliográfica também. É muito interessante. Se você tiver link, manda, depois a gente manda por e-mail para todo mundo. Aliás, quem tiver link interessante, coloca aqui, depois a gente manda para todo mundo. Pode que eu deixar. acho uma coisa assim, que os nutricionistas, eu não estou falando de nutricionistas, pessoas físicas, né? Falo do mundo da nutrição, e foi um caminho que a gente seguiu no pós-guerra e tinha que chegar até aqui, é normal, a gente evolui, depois a gente vê, é assim, a gente caminha por acertos e erros, né? Então não é uma crítica. Mas eu acho que é uma questão que os nutricionistas, essa pesquisa, né, esse corpo acadêmico, científico, técnico, etc., tinha que pensar muito no que a antropologia fala da ecoevolução. A pessoa, o ser humano, ele evolui segundo o seu entorno. Então, o francês come queijo e não tem intolerância à lactose. Né? O outro come a farinha e não tem intolerância ao glúten. Por quê? Porque o ser humano se adapta ao seu meio. E essa é a nossa riqueza. Né? Nós somos uma raça animal que se adapta muito fácil. E eu acho que o campo da nutrição deveria levar isso muito em conta e não querer generalizar, ou seja, o mundo inteiro vai comer soja. Isso começou nos anos 20, tá? Quererem que o mundo inteiro coma soja. Então, eles querer que o mundo inteiro, hoje em dia, pegando rapidamente, querer que o mundo inteiro pare de tomar leite. Tá? Eu também não estou falando que não, de novo, não estou generalizando e nem falando que não tenham sacanagens aí por trás. Tem também, tá? Mas a gente está falando num outro nível. Milene, se você puder reescrever, se você não conseguir aqui, porque a gente vai fechar o chat, manda no WhatsApp o que você escreveu aqui. Eu fico me questionando, pois só ouvi informalmente o ponto de vista do engenheiro de alimentos. Informalmente. Escreve o que você quis dizer com isso. Tá bem? Se o chat estiver fechado, manda para o WhatsApp que eu leio ali. A Ana Lúcia Rodrigues fala: como você avalia a situação das comidas menos saudáveis serem muito mais baratas de fácil acesso, especificamente no Brasil e nos Estados Unidos? Deveria existir alguma política pública para coibir isso? Eu vou só me adiantar em 2 pontos, né? E Milene também pode me proteger aqui, ver se estou certa. Não é só no Brasil e nos Estados Unidos, a comida barata
e de má qualidade é mundial, né? Uhum. E isso é uma questão de produção, de grande escala. Você consegue fazer tudo a preços muito mais baratos. Temos engenheiros de alimentos aqui que explicam bem melhor para a gente. É uma questão de processo. Não é, Milene? Faz assim comigo para me dar força. E quando você produz em larga escala, em baixo preço, você perde a qualidade. E eu acho que é uma decisão também, né? Uma decisão mercadológica. Eu acho até que, né, pela minha área de formação, eu não me sinto nem muito à vontade de dar tanto detalhamento sobre, né, a área da indústria, porque eu conheço muito pouco. Mas eu não tenho nenhuma dúvida, né, que seja uma decisão mesmo mercadológica, né, de produzir, como a Juliana falou, em larga escala, e isso barateia, né, o produto final. E por outro lado, eu acho que há uma necessidade. Então, eu acho sim que enquanto nós não tivermos esse trabalho conjunto, a alimentação saudável ela fica restrita a um privilégio, né? Então, quando a gente discute sobre alimentos orgânicos, na própria faculdade mesmo de gastronomia, é sempre um debate muito interessante, porque o alimento orgânico, na grande cidade, ele é mais, por hora, né, mais do que nunca um privilégio, né? Ele é um alimento caro, né? E não é acessível a todos, né? A produção, enfim, não a quantidade aí desses alimentos ainda não consegue, né, estar disponível para muitas pessoas. O que eu acho também é que existe uma oportunidade da gente refletir sobre esse assunto, porque, por exemplo, no interior, né, eu dou aula nesse espaço que é na Serra da Mantiqueira e no Vale do Paraíba Paulista, e lá existem muitos produtores locais que fornecem, né, alimentos orgânicos ou com um processo de sistema agroecológico e que chegam à mesa das pessoas com muito mais facilidade, né? Então, acho que também tem essa... A gente precisa ver de que espaço geográfico a gente está falando, porque às vezes essas pessoas estão até se alimentando com esses alimentos naturais, orgânicos e etc., só que ele não é vendido assim para eles, né? Simplesmente faz parte da alimentação. E, obviamente, o território ali facilita, né, a localização em que essas pessoas estão. Então, é um assunto assim que eu vejo bem complexo da gente discutir e que tem muito a ver com essa decisão, né, de mercado mesmo, de produzir em escala. Eu acho, eu ia assim, né, também jogar só meu lado provocador aqui, que eu acho assim, a gente fica muito focalizado na questão do alimento, em punir a indústria, porque ela é má, e ela não é má, ela deixa, porque se o governo não deixar, ela não faria, mas a gente fica muito atrás dessa punição. Só que a gente não pensa em outros setores que influenciam na alimentação e que dão outros valores. Então, a gente tem a questão da telefonia, as pessoas deixam de comer para ter um telefone. A questão dos investimentos, as pessoas preferem investir e os bancos são bem perversos e ninguém comenta. Então, elas preferem se endividar do que comer. A questão da moda, as pessoas preferem ter roupa e salto alto, não sei o quê, do que ter comida. Então, eu acho que não é só chegar e punir e colocar multa na bebida X ou Y. A gente tem que ter uma reinversão de valores e mostrar que realmente comer é mais importante do que ter uma blusa e essa ou aquela. E depois a gente criou, eu acho que muito com essa questão, né, da abertura dos países orientais e a mão de obra barata e tudo barato que eles, né, na mundialização, que os países deixaram de produzir o próprio couro para vender a pele da vaca, porque depois o couro chega mais barato no próprio país, e vai do café, e vai da soja, vai tudo isso. Essa noção de que tudo tem que ser barato. Hoje em dia, a gente tem essa noção, tudo tem que ser barato, tudo tem que ser de graça, e não é assim. O cara que planta soja tem que ganhar, o cara que planta arroz tem que ganhar. Então, se a gente quer coisa de qualidade, a gente tem que pagar também, né? Então, acho que assim, questionar outros setores da sociedade que fazem com que a gente invista menos em alimentação e voltar a gastar o que se gastava antes com alimento. Né? Porque com essa coisa desde a Revolução Verde, está todo mundo achando muito lindo a comida barata. Mas a gente está vendo que a comida barata não é
tão linda assim, né? Algumas coisas a se Eu pensar. A Jéssica, como nutricionista, acredito que o guia veio para desmistificar o conceito que a alimentação saudável é cara e que precisa ser muito elaborada. O guia vem nos mostrar que dá para ser saudável de acordo com cada realidade. Se ele fosse aproveitado em escolas para que a informação chegue a todos, seria um ganho muito grande. Popularizar nossos alimentos, o ato de cozinhar, criar esse vínculo com a alimentação da melhor maneira possível, desde cedo. Eu acho assim, volto a falar da minha realidade europeia e francesa. Concordo, mas eu acho que a gente teria que ter o guia para a população leiga, o guia para pais de crianças da tribo, não sei do que, né? Falando de... Né? E gostei muito, quero o link, dessa maneira como o João Dória... eu sempre erro Carlos Dória. Viu? Erro, outra vez eu falei besteira aqui. O Carlos Dória, como ele setoriza esse Brasil, né? Que não é por metro quadrado, a gente já sabe disso. Se a gente de outro estado, se a gente for ver só a variedade de alimentação que tem na capital, com tanto de imigrante, com tanto de influência que a gente teve, já é muito complicado setorizar, né, com linhas físicas. A Graziele fala da questão do Rio Grande do Sul, que é bairrista, que tem a sua própria alimentação. Acho que sim, cada estado defende o seu, acho que isso a gente tem, mas acho que quando a gente quis falar mais de setorzinho, Paula, eu tô correndo. Tem muito alimento orgânico. Milene faz uma pergunta. Vou ler a sua, Flávia. Não, já achei. Ela pergunta assim, se você acha que o bombardeio dos ultraprocessados vai mudar o jeito da indústria produzir os alimentos? Milene, volta a falar, né? Eu tenho pouca experiência com a área com a indústria, né? Na verdade, a única experiência que eu tive foi no meu estágio na Fundação Alicia, na Espanha, e eu mudei um pouco a minha forma de ver coisa, né? A falta de diálogo, né? De uma possibilidade de produzir um produto culinário saudável, né, e a produção, mas quando eu estive na Fundação Alicia, haviam muitos projetos que a Fundação desenvolvia com a indústria, né, então eu tive a oportunidade de participar de uma rede de produção de massas, que chama-se Galo, e uma de carnes também, e então, assim, eu acho complicado, assim, eu não acho que é impossível, né? Eu acho que a gente tem que aprender a conviver, porque eu não acho que uma coisa vai sumir e vai, né, suplantar a outra. Mas eu, particularmente, né, até onde eu conheço, eu não vejo muita intenção, não me parece que haja intenção da indústria de alimentos no Brasil a deixar de produzir esses ultraprocessados da forma que eles estão agora, mas eu também não tenho atuação nessa área. Não conheço. Se a Fernanda estiver aqui, Fernanda Martins, você pode falar alguma coisa para a gente, porque ela é desse setor. Eu acho que tem muita coisa também, Milene, assim, de população. Quando a Europa está mudando muito a produção, né? As indústrias estão mudando muito a produção, porque existe uma demanda do público, né? Então quem vai comprar, ela não vai fazer o que não vai ser vendido. E depois tem uma questão assim, que aqui se trabalha muito os três setores, então governo, pesquisa e o setor privado. O setor privado não é o bicho mau, claro que tem o bicho mau. O bicho mau hoje em dia na Europa é o alimento ultra transformado. Eu prefiro ultra transformado, porque eu prefiro transformação do que processo. Tá? O arroz tem 5 processos até chegar no nosso prato, nem por isso é um vilão. Claro. Né? Então, assim, ultra transformados, e aqui o que se diz desses demasiadamente a natureza do alimento, a matriz dele. É isso que não é o processo, não é a quantidade de processo. Eu gosto muito desse, né, de transformação e não procedimento. A Flávia, ela diz aqui, entendi o sentido da gastronomia acessível a todos. Quando visitei uma UAN, quem não entende UAN é Unidade de Alimentação e Nutrição, que são os famosos restaurantes coletivos ou de empresas.
quando eu visitei uma na França e vi que o serviço de distribuição permite que as entradas, prato principal e guarnições sejam finalizados como em um restaurante gastronômico. Tá? Flávia, eu vou só te falar uma coisa também. A gente foi num restaurante de sede de empresa. 2 sedes de empresa. Mas se a gente já vai para um hospital público francês, já muda um pouco. Já muda, as coisas mudam um pouco. Sim, a Jéssica compartilha da opinião, a Gisele compartilha da opinião da Jéssica, dizendo que a população tem que entender como comer saudável não é caro e muito menos alimentos requintados, já é de grande valia. Utilizo o guia na minha dissertação, utiliza, né? Estou fazendo mestrado ainda, e meu foco são as escolas de ensino fundamental. Uma coisa que a gente tem que pensar, e a gente aqui tem muito problema, porque a França tem muita imigração da América Setentrional, Central e da África do Norte. E as pessoas vêm para cá, e esse é um problema que a gente tem na área de educação alimentar, e elas fazem os pratos delas sem conseguir se adaptar. Então, ela não tem o quiabo, mas ela não vai usar, tô chutando, tá, Paula? Ela não vai usar a abobrinha. Então, o que acontece? Ela vai fazer o cuscuz dela só com a sêmola. Então, os pratos que ela comia na terra dela e que eram saudáveis, aqui na França não são, porque elas não conseguem fazer a troca. E isso é muito ligado à falta de conhecimento e ao lado emocional também. Claro. Não sei se você tem alguma coisa para falar. Sim, e o reconhecimento daquele ingrediente para sua alimentação, né? Então, quando a gente, né, quando nós viajamos, uma coisa, né, primordial que a gente sente falta é o nosso ingrediente, né? Comer a comida que a gente está acostumado. E também acho que talvez, né, o processo aí de migração tenha, né, particularidades e de repente tudo isso acaba fazendo com que essas pessoas não queiram, talvez, né, tenham dificuldades ou, enfim, não queiram utilizar, não saibam, pode ser que sim, mas não queiram mesmo, né, utilizar esse ingrediente que elas não reconhecem para a alimentação delas. Sim. E eu posso falar assim, a minha sorte é que eu nunca gostei de arroz e feijão, senão eu tava ferrada. Tem uma discussão muito interessante no congresso ano passado do ODELA, né, do Observatório de Alimentação, é que em um dado momento alguém começou a apresentar, né, aquela perspectiva de que precisamos resgatar os conhecimentos tradicionais, etc. E alguém chamou a atenção para um fato que a gente pouco discute, né, que a gente quer resgatar, mas será que a comunidade local quer resgatar aquela alimentação? Muitas vezes, determinado tipo de alimentação está relacionado a um momento histórico da comunidade de muita dificuldade ou de sofrimento, né? Então, nós queremos resgatar, mas para quê? Para a gente ou a gente quer resgatar para o outro mesmo? A gente sabe se o outro quer voltar a comer essa comida? Jean-Pierre Paulin fala nos dois, na sociologia da alimentação e sociologia da obesidade, que a classe operária precisa comer muita carne, porque faz parte da réussite, como é que fala? Do sucesso dela, ter dinheiro para comer carne. Então, assim, a gente quer diminuir a carne, gente, estou falando da carne, mas eu sei que tem outras esferas na carne, só dando exemplo, né? De como para as pessoas aquele alimento é importante, além da questão nutricional. Né? Com certeza. Interessante. A última do Murilo, depois da Graziela, depois eu falo, porque aí quando o Brasil também já tiver um pouco mais para frente, a Europa já tiver mais experiência com a volta, né, com a volta do desconfinamento, a gente chamar alguém para falar disso, dessa questão de higiene, como é que a gente vai trabalhar essa questão toda que vocês estão falando, é muito interessante, mas senão a gente vai se estender muito. O Murilo pergunta, né? Pensando na alimentação sobre as 3 dimensões apresentadas, sustentabilidade, sociologia e nutrição, como vocês pensam que o poder público, junto com as grandes empresas de alimentos, poderiam incentivar este modelo de educação alimentar na população? Se possível, citar exemplos práticos. Eu vou começar, Paula, e aí depois eu deixo para você e você finaliza. Tá? Eu deixo até você falar do workshop. Murilo,
eu estou inserida num contexto de sociedade onde o comensal, a população, o cidadão, ele é muito questionador e ele cobra muito. Então, aqui na Europa, principalmente na França e Alemanha, tudo vem dali. O povo cobra e aí depois as indústrias vão ficar assustadas porque elas vão, né, elas estão vendo que elas vão perder poder de mercado e o governo ele vai regular. O governo ainda é regulador, né? Não digamos agora no caso do Covid, que foi uma bagunça da Covid, mas a gente ainda tem esse funcionamento regulador. Trabalhar esse aspecto, disseminar esse conhecimento e as coisas vão para cima, não é muito de cima para baixo. Eu sei que no Brasil é de cima para baixo, e aqui é muito de baixo para cima. Tá? É óbvio que também se a gente tiver a descoberta de que algum alimento está fazendo mal e que o governo tiver que intervir, ele intervém. Mas vem muito da população. Tá? E essa população ela vai criando esse conhecimento que na escola, na faculdade, com a mídia, com toda a pressão, com toda a socialização de cada um, livros, leituras. Não estou falando que é perfeito, né? Estou falando que eu vou pensar nos exemplos, se eu tiver, eu te falo, para deixar a Paula falar. Eu concordo com o que você comentou, Juliane. Acho que também a minha experiência, eu tenho experiências de atuação num raio curto, né? Então, acho que para mim, a diferença que a gente pode fazer é no nosso entorno, né? Então, acho que existe necessidade, né, dessas políticas. A gente não vive um momento muito favorável para né, atuar como cidadãos. Eu acho que em relação à alimentação, né, teve o CONSEA, que era um agrupamento civil, né, dentro do Ministério aí, aliás, do governo federal, para propor então possibilidades, né, e questionar também essas possibilidades de alimentação saudável, mas que infelizmente ele não está, né, funcionando nesse momento. E por outro lado, né, como a minha experiência da área da gastronomia, eu acho que a gente precisa atuar mais próximo possível, né, do que a gente tiver. Então, eu vejo uma possibilidade de mudança, né, dessa alimentação saudável, por exemplo, com atuação na merenda escolar. A própria merenda escolar, ela tem, né, não dá para generalizar, porque eu não conheço todas as propostas, né, do Brasil, mas uma parte relevante também se dedica a oferecer alimentos que não necessariamente são saudáveis para crianças que estão em formação, né? Não só formação intelectual, formação, né, do próprio corpo. Eu acho que isso tem uma influência muito grande. Acho que a minha perspectiva de atuação da gastronomia, e isso eu discuto muito com os meus alunos, é que a gente possa encontrar espaços de atuação, por exemplo, nesses locais. Né? Então, a gente consegue tomar decisões, né, de cardápio, de escolha, de uso de alimentos naturais, né, in natura. Então, eu acho que esse é o meu ponto de vista. Né? Eu acho que precisa, sim, dessa interlocução do governo, né? A gente agir em conjunto, mas eu vejo muito mais a possibilidade de a gente agir no nosso entorno, né, como para produzir alguma mudança, do que realmente esperar que o contexto, né, geral favoreça. Eu estava só lembrando isso que você está falando, né, projetos para você também, que é muito interessante, por exemplo, nas escolas públicas, dependendo dos bairros e das regiões francesas, é uma população muito precária. Né? E que vai na escola para comer e em algumas escolas a pressão foi tanta que o cardápio agora ele tem um cardápio halal, né, para os muçulmanos, só para os muçulmanos. Né? E já meus filhos estavam numa outra escola quando era primária particular, e que os pais, como tinham condição de comer em casa, eles não queriam, eles queriam que as crianças enchessem a barriga. Então, não queria que tivesse vagem, salada e tomate, porque a criança não comia, chegava em casa passando fome. Eles queriam o quê? Que tivesse só macarrão e batata frita para encher a barriga. Chegava em casa, a mãe cuidava da alimentação. Ou seja, muito assim, a força, né, da população pedindo. Mas isso também são maturidades, né? São democracias mais maduras também. E uma participação, por isso que eu vou tentar achar associações e trabalhos e tudo, porque há
o setor, né, o poder civil, não sei se isso está certo juridicamente que eu estou falando, mas a população cria muita associação, muito grupo, tem grupo disso, grupo que luta para aquilo, grupo que luta daquilo, e isso vai criando muita pressão, né, para o setor privado e para as indústrias. Mas temos que terminar, a gente já passamos do nosso atraso de meia hora, 3 minutos, né? Ótima, vocês me deixaram muita ideia do que a gente pode discutir, né, outros livros, outros assuntos, outros temas. Milene, estou esperando o seu livro. O próximo, eu vou deixar a Paula terminar, tá? Te prometo, Paula. O próximo vai ser a discussão, vai ser a apresentação da Flávia Paladário, que é um livro que foi escrito por uma chefe portuguesa, ela está mostrando ali, e que fala, outra abordagem, porque fala da alimentação campesina, como que as pessoas, como é que o pessoal do campo, né, o pessoal do interior reconhece a alimentação. E aí eu deixo a Paula apresentar, porque ela vai apresentar os próximos cursos. Agradeço, Paula, foi uma discussão riquíssima. Para quem não tinha participado, todos os papos à mesa são riquíssimos. Essa foi deliciosa, para variar, um pouquinho, foi ótima. Agradeço a todos, né, à disposição. Espero que agora estejam todos animados para o final de semana. Paula, deixa com você. Muito bom. Obrigada, Juliana. Queria agradecer, então, a Veraquis pela oportunidade de trazer um olhar, né, um ponto de vista aí, talvez nem sempre tão visível, né, que é o da gastronomia, mas também que precisa, né, a gastronomia, acho que ela precisa ocupar um espaço mais importante, né, dentro do processo aí de estudar alimentação. Então, é um estudo muito recente, né, o curso universitário e publicações da área de alimentação com esse olhar, né, cultural, ele é muito recente aqui no Brasil. Então, né, espero ter colaborado aí para que a gente possa também identificar essa mais uma lente, né, Ju, da alimentação, que é a gastronomia. Então, queria agradecer a presença e a disposição de todos a ficarem até agora, 10h35, e apresentar, então, as nossas próximas atividades, né? Nós vamos ter a próxima edição, como a Ju já falou, é com a Flávia, né, do Papo à Mesa, e nós vamos ter, então, entre 29 de junho e 4 de julho, a parceria, né, da Veraquis com o Observatório de Alimentação, que é o curso Alimentação, Avanços e Controvérsias, e a principal intenção é que a gente possa discutir mesmo, né, esses pontos de vista diferentes, no momento em que nós vamos precisar também tomar decisões dentro dos nossas próprias áreas de atuação. Então, a ideia é que hajam várias perspectivas sobre a alimentação, os desafios sociais, né, e como a prática, né, os hábitos alimentares, a saúde pública, o patrimônio e muitos outros assuntos também. Então, fica essa apresentação para todos, a nossa parceria, então, com a Odela. E aí a gente tem também o Infografia Mesa, as 2 vagas, que é, né, aprender a comunicar, como fazer uma infografia, importantíssimo. Sair daquelas tabelas, daqueles gráficos básicos do Excel. E temos em julho comida.com, como comunicar pela internet, como criar seu conteúdo, que e-mail escolher, como se comportar, como utilizar métricas, como saber se está funcionando ou não, que tipo de linguagem escolher, etc. Eu queria só reiterar que a Paula falou, então, que o workshop online, né, com o Odela, no final de junho, ele conta com a participação de 15 profissionais e pesquisadores do México, da Espanha, da França, do Brasil, e depois, se alguém interessar, a gente manda. A gente vai ter Jean-Pierre Poulin, Lígia Ampário, Mabel Graça, Anaís, Úrsula, Arthur Catraio, Jorge Gascon, a gente vai ter a Fundação Alice, a Paula Feliciano, Maria Clara Prata Gaspar, Cristina Reia Killinger, que é a diretora do Odela, Xavier Medina, da Espanha, que vai falar de controvérsias, e o José Antônio Velázquez Medina, do México. Ou seja, vai ser muito importante, vai ser muito rico e uma ótima maneira de vocês falarem desses assuntos polêmicos e de maneira internacionalizada. Quem quiser. E daqui a 15 dias, Papo à Mesa. Espero por todos aqui. Bom final de semana, bom café da manhã, boa faxina, bom almoço, bom descanso. Gente, eu fico tão feliz, eu não saio de casa, eu trabalho em casa, mas eu fico tão feliz quando é sábado.
Maravilhoso. Vocês também, né? Delícia, sábado e domingo. Bom descanso para todos. Poder ignorar o Muito WhatsApp. obrigada. Pra isso. Beijo, obrigada, gente. Espero que tenham gostado e depois a gente manda os links para vocês. A Ivete também vai apresentar. A Milene também. Estou chamando todo mundo aqui. Vão embora correndo, senão eu vou lembrar de vocês. Vocês vão ter que apresentar. Roberta, todo mundo. Gente, obrigada. Bom dela. Saída do forno lá em Coimbra. A Jaqueline também. Temos que saber mais. Para apresentar alguma coisa diretamente da Austrália. Murilo também.